bem-vindo a mais um Neuróbicos na temporada Neurojogos. Eu sou Liana Tubello e hoje vou falar sobre gamificação. Esse grande fenômeno que está no nosso dia a dia hoje, principalmente você ser professor, né, está fazendo suas aulas remotas, já deve ter ouvido falar de gamificação. Então, Neurojogos vem trazer esse tema e trabalhar um pouco dentro dessa perspectiva, que é uma perspectiva que vem ao encontro do século XXI, da forma de aprender dos nativos digitais, que é essa geração, né, do século XXI. Então, a cybercultura trouxe um novo modo de conhecer e conviver com novas atitudes e fluxos de pensar. O indivíduo desta geração, né, dos nativos digitais, não se satisfaz apenas em receber um conhecimento, né, como se ele fosse um depósito. Ele precisa testar, ele precisa vivenciar, experimentar, observar, analisar e tirar suas próprias conclusões, né, construir seus próprios resultados. Engana-se, então, quem pensa que gamificação é só o uso de jogos eletrônicos. O conceito está atrelado, está alicerçado numa forma de repensar o processo de aprendizagem em sala de aula ou então nas empresas, né, também, porque a gamificação ficou bastante conhecida no meio corporativo, nas empresas, para trabalhar o aumento do rendimento, né, das empresas através de desafios. Então, se usa dinâmicas em grupo, utilizando missões, competições, jogos de tabuleiro e o alcance de prêmios como incentivos, né? Então tem uma parte meio competitiva, mas não só competitiva, porque se pode trabalhar com jogos cooperativos dentro dessa ótica. O importante é desafiar os estudantes. Gamificação vem do inglês gamification, é a prática de aplicar mecânicas de jogos em diversas áreas, como negócio, saúde e vida social. O principal objetivo é aumentar o engajamento e despertar a curiosidade dos usuários, né, dos praticantes, e além dos desafios propostos nos jogos, na gamificação, as recompensas também são itens cruciais para o sucesso. Aí eu preciso me remeter, então, ao nosso queridíssimo Johann Heidegger, onde ele fala que a teoria dos jogos é constituída com mais profundidade e, por sua vez, tendo mais inflexões na literatura em diversos cantos do mundo acadêmico ocidental. A teoria de Heidegger, que é o grande filósofo, né, do jogo, em sua obra de 1968, Homo Ludens, defende a tese de que a cultura provém do jogo. Mas existem também escritos que falam que ela antecede, o jogo antecede a cultura, né? A antropologia também traz essa versão. Mas na tese do Johann, se arraigou em diversos campos de atuação de sociólogos, psicólogos e pedagogos, onde o jogo é simultaneamente liberdade e invenção, é fantasia e disciplina, e todas as manifestações culturais são deles originadas. Esse autor, né, ele entende o jogo como uma instituição autônoma. No entanto, não mostra onde reside o processo acumulativo do jogo para que ele possa se constituir autonomamente. Então, Heidegger fundamenta, né, a teoria de que o jogo é de fato mais antigo que a cultura
Ele vai trazer teorias dentro deste livro Homo Ludens que levam a pensar exatamente assim, que o jogo antecede, pois este mesmo, em suas definições menos rigorosas, pressupõe sempre a sociedade humana. O poder do lúdico está intrínseco em cada um de nós, por isso temos que trabalhar de dentro para fora. Mas sabemos que um jogo bem desenhado pode fazer isso também. Aí entra em pauta a atualidade, ou seja, o século XXI, com os designers de jogos. A gamificação é uma constatação sobre como os seres humanos sentem-se atraídos pelos jogos. Sejam eles eletrônicos ou analógicos, a verdade é que a humanidade sempre teve grande engajamento para apreciar e participar de jogos. Podemos citar os jogos mais famosos, como os gregos, com seus Jogos Olímpicos, ou os romanos, com suas sangrentas lutas entre gladiadores. Os chamados nativos digitais compõem uma geração que cresceu juntamente com a Revolução Digital e para quem os jogos eletrônicos utilizados como lazer são parte integrante da construção de sua própria cultura. Os jogos motivam, de diferentes maneiras, a avançar em suas etapas, adquirindo recompensas à medida que os desafios são superados. Eles ensinam, inspiram e envolvem de uma maneira que a sociedade não consegue fazer. Para aplicar, então, as mecânicas dos jogos à sua vida, negócios ou qualquer outra área, é preciso ter consciência do objetivo que você pretende atingir. Então, existe um planejamento. Seja para deixar seu time de vendas, mais motivado, ou seu time de alunos, educandos, engajados, ou até mesmo para promover colaboração em casa e família. É necessário saber onde quer chegar para se planejar um bom caminho a seguir. Alguns dos princípios de aprendizagem que os jogos desenvolvem são identidade. Aprender alguma coisa em qualquer campo requer que o indivíduo assuma uma identidade, que assuma um compromisso de ver e valorizar o trabalho de tal campo. Os jogadores se comprometem com o novo mundo virtual no qual vivem, aprendem e agem através de seu compromisso com sua nova identidade. Também depende de interação. Nos jogos, nada acontece sem que o jogador tome decisões e haja. E o jogador, conforme as atitudes do jogador, e o jogo, conforme as atitudes do jogador, oferece feedbacks e novos problemas. Em jogos online, os jogadores interagem entre si, planejando ações e estratégias, entre outras habilidades. Depende também de produção. Nos jogos, os jogadores produzem ações e redesenham as histórias, individualmente ou em grupo. Riscos. Através dos riscos, os jogadores são encorajados a correr esses riscos, experimentando, explorando. Se erram, podem voltar atrás e tentar novamente até acertar. Depende também de problemas. Os jogadores estão sempre enfrentando novos problemas e precisam estar prontos para desenvolver soluções que os elegem de nível nos jogos. Existem muitas empresas que trabalham dentro dessa perspectiva e assim as pessoas conseguem, inclusive, galgar níveis dentro da própria empresa conforme os desafios que elas vão superando. Desafio e consolidação, Os jogos estimulam o desafio por meio de problematizações que empurram o jogador a aplicar o conhecimento atingido anteriormente.
Dinâmicas, né? Como se produzem as dinâmicas, os elementos mais básicos e estruturais de um jogo. Vou trazer aqui para você agora. Podem então ser divididos em emoções, diversão e outros estados emocionais mantêm o interesse dos jogadores. Então o jogo tem que ser emocionante. Narrativa é a estrutura que dá coerência ao game, seja através de uma história ou uma trajetória de eventos. Progressão, itens que mostram que o participante está avançando, deve ser bastante simbólico e claro. Relacionamentos, interações entre o jogador, seus companheiros e adversários. Então o jogo precisa ser interativo. Restrições, regras que impõem as limitações ao universo do game, do jogo, né? Então ele sempre é baseado em uma sociedade. Então toda sociedade tem leis. Então você precisa delimitar essas leis para que o jogo se torne organizado. Componentes, então, descrevem as aplicações mais específicas e concretas entre elementos do jogo. Então, todo jogo dentro dessa perspectiva de gamificação de algo, ele possui um avatar. Então, o que é um avatar? Ele é uma representação visual do jogador, então você vai construir um avatar, uma identidade e uma representação visual sua, que pode ser um peão, pode ser um boneco. Aqui vai uma sugestão, né? Crie personagens ou avatares com os alunos. Então, você pode sugerir personagens de obras ou, por exemplo, o Tangram, usar o Tangram, onde os alunos que é um quebra-cabeça geométrico chinês, né, formado por 2 triângulos grandes, 2 pequenos, um médio, um quadrado e um paralelogramo, que possibilita a montagem de mais de 5.000 figuras. Então, você pode propor aos seus alunos que eles produzam um avatar através de uma montagem com o Tangram, né? E esse pode ser o avatar deles. Fica aí a sugestão. Bom, outro elemento importante são os bens virtuais, os itens que só existem dentro do jogo, podendo ser conquistados ou comprados. Diga aos seus alunos para formarem grupos e explique como serão as missões que eles terão que cumprir, né? Se serão pistas, se você dará dicas. As pistas poderão estar expostas ou ocultas dentro de caixas. Procure utilizar recursos tecnológicos, como por exemplo o QR Code, né, no celular ou no papel. A pistas desvendada poderá ser dado uma parte de um avatar, por exemplo, eles montaram o seu avatar. Então, cada pista vai estar dentro de uma das peças do seu avatar, se ele for o Tangram. Conforme ele vai abrindo essas caixas e desvendando essas pistas e concluindo o desafio, ele vai ganhando essa parte do seu avatar para ele montar no final. Quem montar primeiro todo o seu avatar, com todas as peças, são 7 peças, ganha o jogo. E nem sempre precisa ser o primeiro lugar. O desafio é chegar ao final, por exemplo, né? Conseguir montar o seu avatar no seu tempo. Então, isso também implica em inclusão do tempo que a pessoa tem para chegar nesse desafio, e não um tempo cronológico, mas o seu tempo pessoal, né? Se desafiar a chegar ao final, que é montar o seu avatar. Então, ganhará a gamificação o grupo que conseguir resolver as questões e montar o seu avatar, por exemplo. Se for um trabalho cooperativo de grupo, se for individualmente também, funciona dessa forma. Outro elemento é o BOSS, que é BOSS.
grande desafio que marca o final de um ciclo ou uma etapa dentro do jogo, né? Então pode ter um desafio gigante que é o desafio final. Outro elemento são coleções, grupos de itens semelhantes coletados ao longo do game. Então você vai coletando esses itens para chegar lá no final e ter as pistas concluídas, porque você vai colecionando esses itens, né? Outro elemento é conquistas, são recompensas adquiridas mediante o sucesso em um conjunto de ações específicas. Outro elemento é conteúdos desbloqueáveis, se você está no meio digital, né? Então são complementos que podem ser desbloqueados através de alguma atividade ou pontuação. Outro elemento são emblemas e medalhas, são símbolos de conquistas dentro do próprio jogo. O elemento gráfico social é uma representação visual da performance de outros jogadores, né? Então você simultaneamente consegue ver como os outros jogadores estão se saindo durante as missões. E missão é a descrição de tarefas que devem ser concluídas pelo participante ou equipe. Níveis, então níveis são números que revelam o quão evoluído e experiente é o jogador. E você pode acompanhar o seu nível e os níveis dos outros jogadores ou das outras equipes. Pontos são produtos de ações dentro do jogo, dentro do game. Presentes são itens ou moedas adicionais que você vai recebendo ao longo da conclusão dos desafios, né, das missões. E rankings são lista com os participantes de melhor desempenho dentro do jogo, se você está fazendo nesse nível competitivo. Times são oportunidades de jogar ao lado de um ou mais companheiros para conquistar o mesmo objetivo. A gamificação, né, no ensino dá suporte para o rompimento com antigos padrões no processo de aprendizado, tornando as aulas e conteúdos mais atrativos. E não precisa ser só no meio virtual, podemos gamificar também as aulas presenciais. Nos dias atuais, conquistar a atenção de crianças e adolescentes e até dos universitários está se tornando um desafio para os centros de ensino. Educadores precisam competir com diversos pontos que distraem a concentração da classe, desde os próprios pensamentos dos alunos até os seus smartphones, conversas e acontecimentos paralelos à aula. A cultura do imediatismo e da velocidade vem se enraizando na sociedade, diminuindo o interesse por atividades estáticas, a exemplo da leitura. Uma das principais vantagens é o fato de que o conceito pode ser aplicado para classes de todas as idades, desde esse conceito, né, que estamos trabalhando hoje aqui, desde a pré-escola até a educação continuada para adultos. Entidades incorporam a gamificação em sua estratégia geral, implementam um ou mais dos elementos citados acima em seu dia a dia, criando trilhas de aprendizagem baseadas neles. Um dos formatos mais populares é a divisão das turmas em grupos, a fim de que possam, aliás, competir com os colegas de maneira saudável. No Brasil, foram selecionados 2 casos que exploram a gamificação para auxiliar o desenvolvimento de competências socioemocionais e os processos de aprendizagem nas aulas presenciais. O primeiro projeto selecionado é o Logus, L-O-G-U-S, a Saga do Conhecimento, um game desenvolvido pela Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho, a FMSS, e pelo grupo RBS,
que é direcionado aos estudantes de escolas públicas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. O jogo possui etapas online e presenciais, né? Desenvolvendo competências e habilidades com o objetivo de levar a cultura digital e os novos formatos de aprendizagem em escolas públicas, além de estimular o desafio entre as equipes que precisam elaborar projetos de transformação para suas escolas e comunidades. A competição envolve os participantes em uma narrativa gamificada. Para combater o NULIS, o vírus do desinteresse e da apatia, as equipes devem completar missões que incluem ações de sustentabilidade, leitura, cidadania e transformação da escola e do seu entorno. Em 2016, o projeto estava em sua segunda edição e fomentou mudanças positivas após a inscrição de 633 escolas no ano anterior, com a participação de mais de 7 mil pessoas, entre alunos e professores, que travaram uma batalha virtual pela educação. O projeto Logos tem buscado uma aproximação efetiva com os jovens, promovendo a conexão com o ambiente escolar e com o prazer de aprender. Outro projeto que trago aqui, muito promissor, é o projeto Arcos, ARKOS, um portal desenvolvido para promover a leitura por meio da gamificação para turmas de 2º e 5º ano do ensino fundamental. O aluno acessa o portal, procura o livro que leu e responde a perguntas sobre o conteúdo. Acertando, ganha pontos, medalhas e adesivos virtuais, além de subir de nível e competir com os colegas. É um projeto que motiva os alunos a ler mais por meio de estratégias gamificadas. A iniciativa encontra-se em seu 3º campeonato este ano. Então, o projeto existe desde 2014 e já ultrapassou a marca de 300 escolas com 60 mil alunos registrados. O projeto tem a marca, segundo 99% dos professores cadastrados, de aumentar a média de leitura de livros de 1 para 5 por mês por seus alunos, o que auxiliou na melhora da interpretação de textos, na escrita de redações e até mesmo da participação das aulas de português. Então, eu quis trazer aqui pesquisas publicadas que trazem experiências exitosas, né, em escolas públicas principalmente, para dizer que é possível sim gamificar a educação e trazer prazer às aulas, tanto presenciais como as aulas online. As referências que eu usei nesse podcast de hoje são de Ailton da Silva Pantoja, Luan Marques Pereira. O artigo é Gamificação, como jogos e tecnologias podem ajudar no ensino de idiomas. Estudo de caso, uma escola pública do estado do Amapá, Estação Científica Unifap, Macapá. Esse artigo é de 2018. Também utilizei McGonigal, a realidade em jogo, porque os games nos tornam melhores e como eles podem mudar o mundo. É Rio de Janeiro, best-seller 2012. E também utilizei de Homo Ludens, do Johann Heisinger, o jogo como elemento da cultura, da editora da Universidade de São Paulo, editora Perspectiva, de 1971. Me sigam nas minhas redes sociais, @LianaPintoTubelo, tanto no Instagram como no Facebook. Também você pode ouvir o podcast além do Spotify, também pela Anchor.fm.
Aí a Spreaker distribui os meus podcasts, colocando também lá no meu canal do YouTube, Humanidade Lúdica. Se inscreva e compartilhe conhecimento, compartilhe meus vídeos, também os podcasts, para que ele chegue a cada vez mais longe, a mais educadores brilhantes. Beijos lúdicos e até sexta da semana que vem com mais um podcast na temporada Neurojogos pela Neuróbicos.